A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus, meus amados, nós estamos de volta aqui trazendo mais uma palavra de Deus para o seu coração e hoje eu quero falar sobre o Natal. Está se aproximando, hoje é antivéspera do Natal, né? Terça-feira. Louvado seja o nome do Senhor. Quero falar aqui sobre a data, sentido e a inversão dos valores do Natal, né? Todo ano se falam, se comemoram, celebrando, né? O Natal, mas muitos não sabem o sentido, não sabem o que significa, não sabem por que estão celebrando. Temos aqui um tema maravilhoso. Celebrando Cristo em meio à distorção do Natal. E eu trouxe aqui para vocês Lucas, né, capítulo 2, versículo 10 e o versículo 11, que começa dizendo assim: Hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Queridos irmãos, vocês que estão chegando pela primeira vez aqui neste canal, já peço a vocês que se inscrevam, deixem aí o seu like, seu comentário. Isto é muito importante para o crescimento do canal. O YouTube vai ver que você gostou, que você compartilhou, que você deixou aí seu like. Então o YouTube vai indicar também para outras pessoas estarem assistindo. Isso para nós é um prazer enorme, poder estar trazendo aqui conhecimento da palavra de Deus para as pessoas e também aprendendo com vocês. Amados, aqui falando sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus. Primeiro ponto aqui eu quero falar para vocês, né, deixar aqui uma indagação. Jesus nasceu realmente no dia 25 de dezembro? O que a Bíblia diz? Queridos, a Bíblia ela não informa a data exata do nascimento de Jesus. Aqui em Lucas 2, conforme nós já lemos, né, citamos aqui, mostra pastores nos campos e o que indica clima mais imenso, né? Mais um clima aí mais ou menos, né? Dezembro lá em Israel é frio e chuvoso, pouco provável para pastoreio, né? Pastoreio noturno. Ouça isso no nome de Jesus. E aqui diz que eles estavam pastoreando, né? Noturno. Nenhum evangelho ordena a comemoração desta data, certo? Dia 25 de dezembro, nenhum evangelho ordena que se comemore nesta data. Então, de onde vem aí o dia 25 do 12? No século IV, queridos, a igreja escolheu essa data não por revelação, mas por estratégia histórica. Coincidia ali com festas pagãs romanas, né? Ao deus Sol, Invictus, né? A intenção era substituir a idolatria pela lembrança de Cristo, não criar idolatria. E conclusão bíblica que eu tenho aqui para você, o problema não é a data, mas o conteúdo da celebração. Romanos 14, versículo 5 e o versículo 6, fala assim, olha, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Faça cada um conforme a sua consciência diante do Senhor. Ok. Segundo ponto, amado, vamos aqui, o verdadeiro significado do nascimento de Cristo. Por que Jesus nasceu? Irmãos, Jesus não nasceu para enfeitar o calendário, não, mas para salvar a humanidade. Mateus capítulo 1, versículo 21, fala que ele salvará o seu povo, né, dos seus pecados. E lá no livro de João, capítulo 1, versículo 14, fala assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Gálatas 4, versículo 4 e 5, fala, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Louvado seja Deus. O berço, querido, apontava para a cruz. A manjedoura humilde. Faixas apontam para o sacrifício, tá? Então a manjedoura, ela aponta para
humildade. As faixas apontam para o sacrifício e o nascimento, início do plano da redenção. Certo? Natal sem cruz é festa vazia. Natal com Cristo é redenção viva. Ouça isso no nome de Jesus. E terceiro ponto, eu quero mostrar aqui para vocês a inversão do Natal nos dias atuais. Cristo hoje, amado, foi substituído. Hoje, fala-se mais de Papai Noel, né, do que de Jesus. Crianças sabem quem é o bom velhinho, mas não sabem quem é o Salvador, né? Luzes, árvores e presentes ocupam o lugar da adoração. Olha aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Os homens serão amantes de si mesmos. E João 3, versículo 19 fala: amaram mais as trevas do que a luz. Então, querido, Papai Noel virou o salvador do consumo. Cristo foi empurrado para o presépio decorativo. Vocês estão entendendo isto? Papai Noel virou o salvador do consumo. É isso que tem no Natal, muito consumismo, muita embriaguez, muita festa vazia, né? Então Cristo foi empurrado só para o presépio, né? Presépio decorativo. Se faz tanta peça, tantas coisas, mas só decoração. Quarto ponto, a comercialização e o consumismo no Natal. O mercado tomou o lugar da manjedoura, né? O comércio cria ansiedade. Pessoas gastam o que não têm. O ter aqui substitui o ser. O presente vale mais que a presença, né? Lucas 12, versículo 15, vai nos falar: a vida de um homem não consiste na abundância do que possui. Ah, se todos vivessem assim. Entendeste dessa maneira que a vida do homem não consiste na abundância do que possui. Hoje, querem mais ter do que possuir caráter, do que possuir uma dignidade, humildade, não é verdade? Mateus capítulo 6, versículo 21 fala: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Queridos, devemos tomar muito cuidado quanto a o que se comemoram, o que se faz, se estamos empurrando Cristo para o presépio, para o escanteio e apenas dando lugar à comelância, né? Assim, glutonarias, muitas vezes. Nós devemos parar e pensar um pouco. Muitos comemoram o Natal sem Cristo, sem gratidão, sem comunhão, mas com dívida, muita dívida, né? Comemoram o Natal sem Cristo, sem gratidão a Deus, sem comunhão com o outro, sem comunhão com Cristo, sem comunhão com Deus, porém muitas dívidas. Eu trouxe aqui, amados, para você uma linda ilustração, que tem por título A Festa Sem o Dono. Imagine, queridos, uma festa surpresa preparada para alguém, com bolo, música, presentes, mas o homenageado não foi convidado. Assim é o Natal moderno, festa linda, mas Jesus ficou do lado de fora. Lá em Apocalipse, né, capítulo 3, versículo 20, fala: eis que estou à porta e bato. O convidado batendo na porta. Glória a Deus. Outra ilustração que é muito pertinente aqui, a troca de presente, né? A troca de presentes errada. Deus deu o maior presente, que foi seu filho. O homem respondeu trocando Cristo por compras, né? Por bebida, por champanhe, por isso e por aquilo outro. Irmãos, Deus já nos deu seu filho, o maior presente que nós podíamos ter. Que nós possamos pelo menos retribuir com gratidão, amado, com adoração, com agradecimento a Deus. João capítulo 3, versículo 16 vai nos falar que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este é o maior presente que a humanidade já recebeu. Porém, muitos não retribuem esse presente com gratidão. Sexto ponto, como celebrar o Natal de forma bíblica? Com Cristo no centro,
com gratidão, não com ostentação, com família, não vaidade, com generosidade, queridos, não com egoísmo, com adoração no coração, não só tradição. Colossenses capítulo 3, versículo 17, fala que tudo o que fizerdes, fazei em nome do Senhor. Tudo, tudo, tudo. Queridos, tudo. Colocar Cristo no centro. Eu concluo falando para você, amados, o Natal não é sobre uma data, não é sobre um personagem, não é sobre consumo, é sobre Deus que se fez homem para salvar a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Se Cristo não nascer no coração, queridos, ele continuará fora da festa. Ouça isso no nome de Jesus. Por isso devemos chamar o Senhor para o centro, chamar o Senhor, tudo que formos fazer, né? Como diz Colossenses 3,17, tudo que fizerdes, fazei em nome do Senhor Jesus. Então, amados, fica aí esta palavra, essa reflexão, essa meditação sobre o Natal. Amém? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Não estou dizendo com isso que você não deve se alegrar com a família, que você não deva comprar, não, mas primeiro convide Jesus para o centro, que seja realmente cristocêntrico na sua vida e não consumismo, não inversão de valores, não trocar Jesus por Papai Noel e essas coisas, amados. E sabemos que a data, na verdade, não sabemos o dia, se foi dia 25 de dezembro, né? O pessoal apenas sugerem pelos acontecimentos da época, mas não fala que realmente foi naquele dia. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, te dê muitas bênçãos e que o ano que vem seja bênçãos na tua vida, muitas gratidões no coração e que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém, amados.